cheio de coisa no bolso. Essa semana a gente teve um bom tempo de comunhão aqui com os nossos irmãos, construindo, né? Muita gente esteve aqui durante a semana, não sei se você pôde vir, mas você está vendo aqui a obra andando, né? E foi muito bom porque a gente pôde conhecer mais pessoas, a gente pôde se envolver, a gente pôde descobrir dotes novos, né, das pessoas. Tem muita gente aí que já está profissional já em colocar telhado, já pode arrumar emprego colocando telhado, foi muito legal. Eu tive um incidente, quase caí no meio dessa telha aí, porque achei que eu ainda estava leve, achei que eu ainda estava em forma quando eu era jovem, subi na telha, a telha amassou, fiquei decepcionado com a minha forma, descobri que eu preciso malhar mais, preciso correr mais, mas aí Deus é bom, mandou os fininhos para cá, né? E aí o pessoal colocou o telhado, fizemos a pintura aí, foi muito legal. O engraçado é que todo mundo que veio aqui, de uma maneira ou outra, deixou claro que não gosta que fale que foi eles que fizeram, então eu não posso falar os nomes, né? Mas foi muito legal. E se você não pôde vir, eu te encorajo a vir das próximas vezes para você poder participar desses mutirões. É sempre bom, né? De vez em quando rola uma pizza, de vez em quando rola uma oração, é bem legal. E durante essa semana, a gente acabou uma série semana passada. Aqui na nossa igreja a gente tem esse costume de usar séries de mensagens para facilitar o entendimento. Mas esse ano, quando a gente montou o calendário de pregação da igreja, como eu falei no começo, eu acho que eu ouvi de Deus, não tenho certeza, não é uma profecia, mas eu acho que eu ouvi de Deus que nos momentos onde a gente não teria séries, a gente deveria abrir a palavra de Deus e focar só naquilo que está escrito na palavra de Deus. Não é um negócio muito comum aqui na nossa igreja, em função de didática, não tem nada, não é nenhuma convicção bíblica, é só uma didática. Quando a gente começa uma série, a gente divide os temas e aí a gente não fica muito tempo preso num texto, mas a gente explora vários textos. Exceto a série do meio do ano, que todo mundo sabe que a gente se dedica a ler as Escrituras e focar naquilo que as Escrituras estão dizendo. Mas eu acho que Deus falou comigo que a gente deveria usar os momentos onde a gente não está em séries para colocar algumas coisas cruciais para a igreja. E não tem nada mais crucial para a igreja do que a palavra dele, amém? E os crentes dizem? Show! Então, assim, essa semana eu perguntei para Deus, o que você quer que a igreja escute, né? Porque normalmente, assim, não é soberba nenhuma, não é prepotência minha, mas normalmente acontece de Deus falar com aquele que vai comunicar, seja o pastor da igreja ou um pregador convidado, e aí aquela palavra mexe com ele, e aí ele comunica e acaba sendo transmitido para o resto da igreja. A igreja saudável, a igreja que a gente lê na Bíblia, vira e mexe, algum irmão ou uma outra irmã tem uma revelação e fala, eu vi isso na palavra. E aí, por causa do desenvolvimento da nossa sociedade, muita gente tem um pouco de vergonha de falar em público, mas a gente vai se perguntando e falando, e aí um irmão traz uma palavra, outro traz uma palavra, e a gente acaba chegando a uma conclusão. Pois bem, eu achei que eu ia pregar sobre 1 Pedro, e acabou que Deus falou assim, não, abre lá Mateus capítulo 19, é onde a gente vai falar uma parábola muito conhecida. Você já deve ter ouvido falar dessa, não é uma parábola, é uma história, a história do jovem rico. Quem aqui já ouviu a história do jovem rico? Levanta a mão bem alto, só para eu ter uma ideia de quem eu estou falando. Beleza, metade da igreja não ouviu a história do jovem rico. Então nós vamos ler, e aí você vai... a história é meio autoexplicativa, mas o meu objetivo hoje, diferente da maioria dos dias, é tentar extrapolar o máximo que a gente puder daquilo que está escrito aqui. Então tenha paciência comigo, eu grifei várias coisas. Se você conseguir decifrar o que está escrito aqui, a minha Bíblia ficou quase em chinês de tanto rabisco que tem aqui, mas o meu objetivo é tentar explorar o máximo daquilo que está escrito nessas palavras, na esperança de que Deus fale contigo de uma maneira espiritual sobre aquilo que já está escrito. Pode ser? Então vamos fazer mais uma oração, porque a gente vai precisar, se Deus for falar com a gente, para abrir os nossos corações. Pai, mais uma vez nós te agradecemos pela oportunidade de meditar na palavra. Eu, em especial, quero te pedir que o Senhor prepare os nossos corações, tanto o meu quanto de todos os nossos irmãos que estão na igreja, e que as palavras que vão ser ditas aqui sejam meras reflexões do seu texto, não seja nenhuma ideia humana. Óbvio que a nossa perspectiva sempre vem na interpretação, mas que o Senhor possa consertar as coisas que talvez estejam erradas na minha interpretação, para que a comunicação da sua palavra seja perfeita e para que a gente possa receber do seu Espírito nessa noite. Que o Senhor possa abençoar esse momento e que nós possamos continuar te prestando culto com a pregação da palavra, com a nossa atenção, com a nossa audiência e com a nossa pregação, em nome de Jesus. Amém. Lu, obrigado pela água.
estava precisando mesmo. Vamos ler Mateus capítulo 19, a história do jovem rico. A mesma história se passa em Marcos, se passa em Lucas. Algumas dizem o jovem rico, algumas dizem só uma pessoa, outros dizem o jovem, mas fato é que ele era rico e algumas pessoas acham que ele era jovem. Talvez por isso a imaturidade dele de responder do jeito que ele respondeu nessa história. Mas vamos ler. Incomoda se eu acender só um pouquinho essa luz aqui, porque eu já estou velho e eu não estou conseguindo enxergar o que está escrito na minha Bíblia. Boa, aí aqui melhorou aqui, ó. Show. Depois você pode apagar, não tem problema não. Se quiser também, né? Vamos lá. Mateus 19, versículo 16, diz assim: Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre. E aí, se você ler em Lucas e em Marcos, você vai ver bom mestre. Ele usa ali esse artigo, bom mestre, e aí tem uma razão que ele usa isso. Bom mestre, o que eu devo fazer, ou o que eu devo fazer de bom para herdar a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Ou, se você for ler em Marcos 10 ou Lucas 18, ele diz: por que você me chama de bom? E aí ele continua: há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida eterna, obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou o jovem. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: essas coisas eu já obedeço desde a minha adolescência. O que me falta? Jesus respondeu: se você quiser ser perfeito, grave bem essa parte, se você quiser ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o seu dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e me siga. Ouvindo isso, o jovem se afastou triste, porque ele tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos seus discípulos: eu digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil, todo mundo conhece essa parte, né? É mais fácil um camelo passar por um fio da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, ou no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo? Mais uma parte para a gente gravar. Nesse caso, quem pode ser salvo? E aí Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro, o cara mais doido dos discípulos que você pode imaginar, lhe respondeu: mas nós vendemos tudo que temos, nós abandonamos todas as nossas coisas para te seguir. E aí Jesus diz: eu digo-lhes que por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar no seu trono glorioso, vocês que abandonaram todas as coisas e que vocês vão se assentar em 12 tronos para julgar. E também receberão, vocês que deixaram mãe, pai, casas, bens, vocês herdarão a vida eterna e receberão 100 vezes mais isso que deixaram para trás. Contudo, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Mantenha sua Bíblia aberta aí, se você puder. Se você tiver caneta, eu vou te encorajar a anotar essas coisas que a gente vai falando, a rabiscar na sua Bíblia mesmo. Não tem problema nenhum, embora a gente chame esse livro de Bíblia Sagrada, as páginas não são sagradas, não vai te fazer mal nenhum se você rabiscar, ou se por um acidente você rasgar ou alguma coisa assim. Anote, porque isso vai te fazer bem. E aí nós vamos passando de pedaço em pedaço nessa noite. Vamos lá, desde o começo, eu disse para vocês que quando você lê em Lucas e Marcos, ele fala assim: bom mestre, o que eu devo fazer, ou o que eu devo fazer de bom para herdar a vida eterna? Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o cara chegou para Jesus perguntando o que ele devia fazer. O que ele devia fazer? Tem muita gente hoje preocupada com o que a gente deve fazer para herdar a vida eterna. E a boa notícia para você hoje é que não tem nada que você deva fazer para herdar a vida eterna. Como assim? Nada que você faz com as suas próprias mãos, com o seu próprio esforço, vai fazer Deus te amar mais e nem vai fazer Deus te amar menos. Nada que você faz vai te ganhar salvação
e nem vai fazer você perder a salvação. Nada que você faz vai deixar Deus mais feliz contigo e nem mais triste contigo. Por quê? Porque a salvação não é uma questão de mérito. A salvação é uma questão de escolha, nem minha, nem sua, de Deus. Nossa, mas esse assunto é um assunto tão complicado, dentro das igrejas a gente discute tanto. Discute porque a gente é bobo, a gente perde tempo discutindo, porque é fato que não tem nada que você possa fazer para ganhar o amor de Deus, porque Ele te ama incondicionalmente. Talvez você chegou aqui hoje e você não ouviu isso de ninguém, dos seus tios, dos seus pais, dos seus chefes, dos seus professores, e aí eu vou te dizer mais uma vez, como a gente diz todos os domingos, Deus te ama incondicionalmente. Ah, mas eu estou todo errado. Deus te ama. Ah, mas eu não amo a Deus. Deus te ama assim mesmo. Ah, mas eu sou pecador. É fato bíblico, escritura, que Deus te ama. Que Ele te amou enquanto nós ainda éramos pecadores. A escritura principal da história da religião protestante é Romanos. E em Romanos a gente lê, principalmente no capítulo 5, que enquanto nós ainda detestávamos a Deus, enquanto nós ainda éramos inimigos de Deus, Ele nos amou. Então a boa notícia para nós hoje é que não tem nada que nós possamos fazer para ganhar o amor de Deus. E se você colocar as suas obras ou aquilo que você faz como uma barganha para Deus, você vai aprender da pior maneira possível que as suas barganhas não funcionam com Deus, porque a gente barganha com o diabo que a gente barganha. Todas as religiões místicas e cultos místicos e feitiçaria e por aí vai, o que também não é costume a gente falar aqui na igreja, porque eu acredito que é melhor a gente falar daquilo que é bom, da salvação, da graça, da cruz de Jesus, ao invés de ficar batendo em tudo quanto é tipo de prática que não condiz com aquilo que Deus deixou para nós. Mas todas as religiões que se envolvem com o oculto, elas barganham. Se eu fizer isso, você ganha aquilo. Não é à toa que o diabo, quando tentou Jesus, ele barganhou, porque o diabo é o maior negociador de todos os tempos. Ele chega para Jesus e fala assim, se você se dobrar diante de mim, eu vou te dar isso. Se você fizer isso, eu vou te dar isso. E com Deus a gente não barganha. Por quê? Porque nós não temos o suficiente para comprar nada de Deus. Nós não temos o suficiente para comprar nada de Deus. A gente negocia com o diabo. E aí talvez por isso Jesus responde o jovem rico da maneira que ele responde. Se a gente continuar a leitura aqui, Jesus faz o seguinte, ele fala assim, por que você me pergunta sobre o que é bom? E aí, um exercício de casa para você, se você estiver anotando, se você não estiver anotando, você pode assistir a mensagem de novo lá no YouTube, e aí quando você lê em Marcos e Lucas, você vai ver que Jesus pergunta assim, por que você me chama de bom? Veja bem, é um negócio que a gente precisa aprender, porque talvez na época da internet você tenha ouvido falar que alguns pregadores têm falado a respeito de como eles são iguais a Deus. É uma má interpretação de algumas escrituras, e todos nós somos passíveis de erro, e às vezes as pessoas erram ao interpretar as escrituras. Mas quando alguém diz que Deus o salvou, e ele é tão santo que ele não se sente inferior a Deus, que está rodando na internet algumas coisas aí, eu acho interessante quando Jesus responde para o jovem rico, ele fala assim, por que você está me chamando de bom? Por que você está falando que eu sou bom? Porque, abre aí a sua Bíblia em Marcos capítulo 10, para você ver como que Jesus responde. Enquanto a gente está, hoje, já que a gente está estudando Bíblia, abre Marcos capítulo 10, acha a história do jovem rico, logo no primeiro parágrafo, quando o jovem rico pergunta, Jesus responde, por que você disse que eu sou bom? E ele fala, não existe nenhum bom, procura aí, vê se está certo, vê se é isso mesmo que está escrito aí. Marcos, capítulo 10, na história do jovem rico, logo no primeiro parágrafo, não me recordo exatamente em qual versículo está. Qual o versículo? 18, 17, 18. Aí Jesus responde, por que você me chama de bom? Aí o que ele diz? Só tem um que é bom. E quem é esse? O próprio Jesus. Olha que interessante. O próprio Jesus que tinha tudo para falar que ele era o bom. Porque nos seus estudos, anota para você ler em casa também, Filipenses capítulo 2, versículo 5 para frente, você vai ver um pedaço das escrituras, se eu não me engano, de 5 a 11 ou de 5 a 16, você vai ver um pedaço das escrituras, aonde Jesus, nas palavras de Paulo, se desfaz da sua majestade, se desfaz da sua glória, se esvazia de si mesmo, para se tornar servo, para poder sofrer por nós.
Ele tinha tudo, e ele não considera essa igualdade a Deus algo que ele deveria se gabar. Então, quando você lê isso, e você lê Jesus falando, eu não sou, o próprio Jesus falando que ele não é bom, o que não quer dizer, provavelmente ele estava refutando o jovem rico, porque o jovem rico estava equivocado, mas se você vê o próprio Jesus com essa humildade, dizendo que só Deus é bom, como que a gente pode dizer que nós somos tão bons quanto Deus? Não é porque Deus perdoou os seus pecados que você deixa de ser pecador. Tem muita gente enganada com isso, e aqui vai uma aula para nós hoje. Quando Jesus nos salva, nós não deixamos de ser pecadores. A única diferença é que agora nós somos pecadores perdoados. Porque eu não sei você, mas essa semana eu já pisei na bola várias vezes. Sou só eu ou não? Como é que faz? Se a gente fosse ganhar a nossa salvação por aquilo que nós fazemos, a gente já estava perdido. Então quando Jesus diz, só Deus é bom, a gente aprende uma lição. Nós não somos tão bons quanto Deus. Nós continuamos sendo inferiores a Deus. Nós somos o topo da criação de Deus. Um pouco mais altos do que os anjos, talvez. Porque os anjos invejam a nossa capacidade de adorar a Deus. Os anjos invejam a maestria com a qual Deus criou o homem do barro e soprou o Espírito dele em nós. Mas igual a Deus, jamais. Talvez, e isso daqui não é uma crítica direta, é uma observação aos pregadores que talvez estejam falando isso, e se você na sua casa assiste esse tipo de mensagem, obviamente tem coisa boa que você vai absorver. Nós temos vários bons pregadores jovens falando muita coisa boa, mas essa observação é para que você saiba que nós continuamos sendo inferiores a Deus. Não saia por aí achando que você é igual a Deus, porque da mesma maneira que eu já citei aqui o diabo, que é com quem a gente barganha, o único que se sentiu igual a Deus na história das Escrituras foi o próprio diabo. E aí, eu não sei se você conhece a história, mas não ficou muito bom para o lado dele. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Jesus responde, só Deus é bom. E aí, ele fala assim, o que eu devo fazer para herdar o reino dos céus? E aí ele fala, se você quiser herdar o reino dos céus, obedeça os mandamentos. O que Jesus estava fazendo aqui? Jesus estava acabando de cumprir a lei. Jesus estava acabando de cumprir a lei. Por quê? Eu não sei se você sabe, mas o Novo Testamento começa onde? Muita gente acha que é Mateus, mas o Novo Testamento não começa em Mateus. O Novo Testamento começa no livro de Atos. Por quê? Um testamento é um documento que só vale quando aquele que atestou morre. No livro de Mateus, a história que está sendo contada, obviamente o livro foi escrito depois, o livro de Lucas, o livro de Marcos, o livro de João foi escrito anos depois de Jesus ter falecido e depois de Jesus ter ressuscitado, mas a história, a narrativa é no momento presente enquanto ele está vivo. E o Novo Testamento, a aliança nova que Jesus fez, começa no livro de Atos. Então aqui Jesus está acabando de cumprir a lei. Você quer ser salvo? Obedeça a lei. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus já sabia, lá na frente a gente vai ver ele falando que para o homem é impossível, Jesus já sabia que ele ia ser pego na própria esperteza dele. É por isso que Paulo diz que Deus fez as coisas que não são para confundir as coisas que... Pegou não? Deus fez as coisas loucas para confundir os sábios. Então, quando Jesus responde para o jovem rico, ele está fazendo um jogo de mente absurdo. Absurdo. Tanto que você vai perceber que os discípulos reagem de maneira absurda. Jesus está mostrando para ele um negócio ridículo, impossível de acontecer. E ele fala, obedece os mandamentos. E aí você vai ler em Romanos capítulo 3, por exemplo, o texto base da religião protestante, que é a sua religião, eu acredito, que é a minha religião, a religião que confessa Jesus Cristo como o único Salvador. Você vai ver que ninguém é bom e ninguém consegue cumprir a lei. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Você sabe o que significa a palavra todos em grego, quando Paulo escreve? Todos. Todos, todo mundo, geral, todo mundo. Ah, mas e o meu filho que não nasceu? Ele também. E aquele que morreu aquele cara que morreu sem ouvir falar de Jesus? Ele também.
E o índio que fica lá naquela tribo, separado, que nunca teve contato com o homem branco, quem falou para você que a religião cristã é de homem branco também? Enfim, lá o índio na ilha, afastado, inocente. O que vai acontecer com ele, se ele não ouvir falar de Jesus? Lascou para ele também. Ah, mas aí não é justo. Aí, o meu desafio para você é achar o índio isolado, inocente. Porque, de acordo com as Escrituras, não tem ninguém inocente. O problema não é o cara não ouvir, o problema é que ele não é inocente. Ah, mas aí como é que Deus faz essas coisas? Você tem duas opções. Você pode questionar a Deus e brigar com Ele, ou você pode agradecer pela sua salvação, levantar a mão para o alto e pregar para o máximo de pessoas que você conseguir. A escolha é sua. Para isso, Deus te deu uma escolha. Você pode ficar revoltado que a pessoa que você conhece não se ajoelha aos pés de Jesus, ou você pode servi-lo. Porque a palavra ensina para a gente que a gente deve amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. O padrão é totalmente diferente. Então, ele continua a conversa dizendo, obedeça os mandamentos. E aqui o interessante é que Jesus dá para eles os mandamentos que são todos fáceis de serem executados. Jesus não dá a lista completa. Se você, na sua casa, no seu estudo, a mesma passagem está em Marcos 10 e Lucas 18, assim como aqui em Mateus 19. Quando você lê em casa, fizer seu dever de casa para discutir lá no grupo de conexão, você vai ver que a lista dos mandamentos que Jesus passa são todos mandamentos fáceis. São mandamentos externos. Não rouba, não mata, não dá falso testemunho. É tudo fácil. Posso te falar a verdade? Você não precisa de Deus para não roubar. Só polícia já serve. Se tiver polícia o suficiente, você não rouba por medo, por temor. Já é o suficiente. E Jesus dá para eles só o fácil. Fala, não rouba, não mata, não dá falso testemunho, ama o teu próximo. Faz só o tranquilo. Só o básico. A semelhança do que o Marcelo pregou aqui 2 semanas atrás. Guardar o sábado é fácil. Amar o próximo é que é difícil. E aqui no Evangelho de Mateus, é o único dos evangelhos que ele coloca amar o próximo como a ti mesmo. Nos outros não tem esse mandamento. A gente não sabe qual dos evangelhos tem a versão mais apropriada para ser lida. A gente sabe que Mateus foi escrito depois, mas aqui ele coloca essa condição. Daí o jovem rico, cheio de soberba, imagina o jovem rico na frente de Jesus, e aí eu estou ressaltando que ele é jovem, a gente não sabe se ele era jovem mesmo, mas eu me lembro, quando eu era jovem, a quantidade de arrogância que eu tinha dentro de mim mesmo. Eu brinco com as pessoas, né, quando o pessoal fala assim, vamos... Quando eu era jovem, entendeu? Quando eu era jovem. Agora eu estou menos pior. Mas eu brinco com as pessoas que elas falam assim, vamos jogar basquete. Quem aqui joga basquete? Quem aqui joga basquete? Quem gosta de brincar de basquete? Então, quando as pessoas falam assim, vamos jogar basquete, vamos brincar comigo ali, eu falo, eu não jogo com as pessoas que não estão no meu nível. As pessoas falam assim, pô, mas você é muito arrogante. Eu falei, é porque eu não sei brincar, cara. Basquete é um negócio que eu amo, eu não sei brincar. Então, o basquete é um negócio que Deus precisa tratar no meu coração, sabe? Não sei brincar, eu só jogo para valer. Aí eu brinco com as pessoas. Lógico que hoje eu já estou velho, tá? Eu brinco com todo mundo. Mas eu sempre uso essa brincadeira. Quando eu era mais jovem, eu falava sério mesmo. Tanto que lá no meu bairro, por exemplo, toda terça-feira eles têm uma brincadeira lá que eles jogam. Aí o pessoal vira e fala assim, pô, joga com a gente aqui. Fala, não jogo não. Aí você imagina o jovem rico. É outro nível, né? Outro nível. Aí você imagina o jovem rico. Jesus fala assim, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Bom mestre. Obedece os mandamentos. Imagina o jovem rico. Isso aí eu já faço, Nasci fazendo isso aí. Eu nunca roubei, nunca matei. Eu conheço uns caras que eles falam assim, eu sou uma pessoa boa, eu não sou uma pessoa ruim. Você fala que todo mundo é ruim? Eu não sou uma pessoa ruim. Eu não roubo, não mato, não bato na minha esposa. Desde quando isso é padrão de ser bom, gente? Isso aqui é obrigação. E aí, o jovem rico fala, isso aí eu já faço desde pequenininho. Aí Jesus falou assim, beleza, você não brinca não, então, beleza. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Aí, nos outros evangelhos, o jovem rico fala assim, o que me falta? Porque ele fala, isso eu já faço, mas eu não tenho certeza se eu estou salvo. Olha que interessante, eu já obedeci a lei, mas eu não tenho certeza se eu ganhei a vida eterna. Todo ser humano tem a consciência da vida eterna. Todo ser humano, todo. Até o ateu
Todo ser humano tem a consciência da vida eterna. Você quer testar se o cara tem consciência da vida eterna? É só falar que o avião está caindo. Todo mundo vira crente. O comandante anuncia: atenção, passageiros, o avião está caindo. Aleluia, glória a Deus, começa um arrependimento, todo mundo orando. Por que isso? Todo ser humano tem consciência da vida eterna. Todo. E aí o jovem rico fala: eu obedeço, mas eu não tenho consciência se eu estou salvo mesmo, se eu vou para o céu, porque as pessoas acham que ser salvo é ir para o céu, né? Se eu vou para o céu. E aí Jesus, ele pergunta nos outros evangelhos: o que me falta? Aí Jesus fala: eu vou te dizer o que te falta. Se você quiser ser perfeito, existe uma diferença entre estar salvo e ser perfeito. E eu não estou pregando aqui, vou deixar bem claro. Você talvez escute a palavra perfeito e imagine perfeito sem falha. Não é isso que significa perfeito nesse texto. Perfeito significa completo, que não me falta nada. Bati todos os critérios para ser salvo. Bati todos os critérios para ser salvo. E aí, olha que interessante. Qual é o critério para ser salvo? O que eu preciso fazer? Qual a caixinha eu preciso marcar? O que eu preciso bater? Nada. Se você quiser ser perfeito, basicamente, se você olhar no seu texto aí, enquanto você lê esse versículo, eu vou traduzir para você o que Jesus fez. Se você quiser ser perfeito, se você quiser ser completo, se você quiser viver o céu na terra que Deus deu para você aqui, porque tem muita gente que entende salvação como ir para o céu e deixa de viver uma vida de cristão aqui. E Jesus não te chamou para ir para o céu, Jesus te chamou para ser um embaixador do céu na terra. Tem um assembleano dentro da igreja, legal, eu ouvi. Deus te chamou para ser um embaixador do céu na terra. Deus não te chamou para ir para o céu. Por quê? Aí a gente entra em várias questões de interpretação da leitura bíblica, mas se você acredita que a gente vai para um lugar, ou que o céu se renova aqui, e que a terra vai envelopar igual um pedaço de papel, cada um com as suas crenças, mas no final das contas, todos nós estaremos lá. Aqueles que colocaram a fé em Jesus Cristo como seu único Salvador vai estar lá, ponto final. Ele não te chamou para isso, ele te chamou para anunciar as boas novas do reino de Deus aqui. Se não, no momento em que você fosse salvo, lembra aquele dia que você lá na igreja levantou sua mão, fez a oração mágica, Jesus perdoou seus pecados, lavou o pecador com sangue, você andou lá no altar, naquele momento você caía duro, pum, morreu, foi para o céu, está salvo. Porque se a salvação fosse só ir para o céu, não existia nenhum crente vivo. Todos os crentes seriam mortos no momento do entendimento da salvação. Entendeu ou não? Então, a gente foi chamado para viver o céu na terra. Daí Jesus fala: se você quiser ser perfeito, a única coisa que você precisa fazer é colocar Deus em primeiro lugar. É o que está escrito aí no seu texto. Por que o texto começa, o título do texto é o rico ou o jovem rico? Porque a gente entende que a prioridade dele era as riquezas. A gente entende que o foco principal dele estava nas propriedades e nos bens, não estava em Deus. Embora ele já obedeça os mandamentos, existe uma diferença entre ser salvo e ser completo. Eu gostaria de ser os dois, mas tem gente que escolhe só o primeiro, porque o preço de ser completo é muito alto. Você acompanha no seu texto que Jesus fala para ele: vai, vende tudo que você tem, dá o seu dinheiro aos pobres, depois você vem e me segue. Aqui existem pelo menos 3 maneiras de você conseguir pensar a respeito disso. A primeira: o seu dinheiro é um obstáculo, se livre dele e venha me seguir. A segunda: o seu dinheiro é um obstáculo, mas não é um obstáculo tão grande. Então, assim que você vender suas coisas e se livrar, você me segue. Na primeira hipótese, o dinheiro impede o cara de seguir Jesus. Na segunda hipótese, o dinheiro é só um trampolim. Se ele conseguir se livrar, ele vem. Na terceira hipótese, ele diz: você só consegue me seguir se for pobre. Nossa, mas como assim? A maioria dos teólogos, quando olha para esse texto, vai falar para você que a gente só consegue seguir Jesus se for pobre. Haja visto a observação que Jesus faz com a piada que ele conta sobre o camelo. Se você ler, por exemplo, Mateus capítulo 5, anota aí nas suas anotações para você estudar e discutir no seu grupo de conexão. Mateus capítulo 5 começa com o texto das bem-aventuranças. Bem-aventurado o que sofre, bem-aventurado isso, e lá tem um bem-aventurado o pobre. Aí você vai falar assim: mas lá está escrito pobre de espírito.
É porque Mateus é um evangelho que foi escrito depois, e provavelmente algumas coisas foram adicionadas depois do manuscrito original. Mas se você ler Lucas, por exemplo, que é a mesma história, você vê que ele fala: bem-aventurado é o pobre e ai do rico, porque o rico já recebeu a sua herança. Então, se o rico é de dinheiro, o pobre também é de... Se o rico fala sobre dinheiro, o pobre também fala sobre dinheiro. Então, alguns teólogos dizem que você só consegue seguir Jesus se você for pobre. Porque ser pobre é uma bênção para Jesus. É mole? Numa cultura onde a gente está acostumado a pregar prosperidade, que Deus vai te dar carro, casa, que Deus vai te dar essas coisas, a maior bem-aventurança que alguém pode ter é sofrer, é ter sede de justiça, é ser injustiçado e é ser pobre. É ter fome. Ah, mas eu nunca vi o justo passar necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Lembre que esse texto está lá no Antigo Testamento. Lembra que esse texto é poético. Lembra que esse texto tem várias abrangências. Lembra que Jesus não tinha onde dormir. Lembra que Jesus também não tinha o que comer. Lembra que Jesus sentiu fome. Lembra que Jesus sentiu sede. Lembra que Jesus precisou ser bancado no seu ministério. Essa história de que Jesus era rico é mentira. Ah, e tem gente que fala: Jesus era rico porque ele entrou num jumento. Se jumento fosse carruagem de gente rica, todos os reis andavam de jumento e não de cavalo, pô. De onde o pessoal tirou isso? Jesus era pobre. Talvez a gente precise de um choque de realidade. Talvez, é um perigo muito grande. A gente cresceu numa igreja protestante muito judaica, onde toda a interpretação do texto é alegórica. E aí a gente sempre escolhe o herói para sermos nós. Na história de Davi e Golias, quem somos nós? Sempre Davi, derrotando o gigante. Nas histórias de conquista, nós somos sempre Josué, nós somos sempre Moisés. Nós nunca somos o pessoal da família de Corã lá, que abriu o chão e caiu. Nós nunca somos Faraó, que resistiu à vontade de Deus. Nós nunca somos Judas, que entregou Jesus. A gente nunca é Pedro, que negou Jesus. Mas a impressão que eu tenho é que as Escrituras apontam para nós muito mais como Pedro e Judas do que como Davi e Jesus. A impressão que eu tenho é que na maioria das vezes dos versículos bíblicos que eu leio, nós somos, na expressão de hoje, né? Desculpa a palavra, o cocô do cavalo do bandido. Somos nós. Mas essa pregação é muito desmotivadora. Mais uma boa notícia para você: o evangelho nunca foi para ser motivador. O evangelho é para te desanimar mesmo. O evangelho de Jesus é para te deixar bolado, constrangido. Porque o evangelho de Jesus é para causar arrependimento na gente. E você só se arrepende de algo que está errado. Ninguém se arrepende de algo certo. Você criou uma família fantástica, os filhos todos formados na faculdade, bem empregados, bem casados, aí você vem e fala assim: pô, fiz cagada. Ninguém faz isso, cara. A gente só se arrepende daquilo que está errado. O principal objetivo do evangelho é causar arrependimento, é trazer a notícia de salvação, e salvação é para aqueles que vão se arrepender. A lei serve para apontar o seu pecado, o evangelho não serve para apontar o seu pecado, o evangelho serve para cobrir o seu pecado. Pegou a diferença? A pregação da lei é para apontar, mas não te dá a solução. A pregação do evangelho é para cobrir, assim, ó. Pronto. E agora, o que eu preciso fazer? Nada. Nada. Só colocar Deus em primeiro lugar. Aí Jesus continua a história e ele fala assim: tá vendo, irmãos? Tá vendo, meus discípulos, meus alunos, meus amigos? Dificilmente um rico entra no reino dos céus. Em verdade vos digo, nas traduções mais tradicionais, da Bíblia, nas versões tradicionais, ele usa essa expressão: em verdade eu vos digo. Esse em verdade é o contrário de Paulo dizendo de maneira nenhuma. Sabe lá em Romanos capítulo 6, eu estou citando Romanos várias vezes para você poder ler em casa, lá em Romanos capítulo 6, quando Paulo questiona a lei, que ele fala: já que a lei é ruim, e já que a lei não serve para nada, porque só serve para apontar o pecado, e já que a gente é salvo pela graça, então eu posso sair pecando por aí à vontade? E aí Paulo usa uma expressão, em português é de maneira nenhuma. Em grego, aquilo é a negativa mais forte de todas que você pode imaginar.
É como se Paulo estivesse ouvindo a pergunta e o cara fala assim: então posso sair pecando? Não, seu animal. É isso que ele quer dizer. Não vou gritar aqui para não assustar o vizinho, mas não, seu imbecil. É isso que Paulo quer dizer. E aí Jesus usa a mesma expressão aqui, ele fala: em verdade, eu vos digo. O que ele quer dizer é o seguinte: irmãos, prestem bem atenção no que eu vou te falar. Dificilmente um rico vai entrar no reino dos céus. Dificilmente, não é impossível. Dificilmente um rico vai entrar no reino dos céus. Sabe quem é o rico que ele está falando ali? Eu e você. A maioria de nós não para pensar nisso, porque a gente reclama muito da vida, mas nós somos todos ricos. Sabe por quê? Ninguém veio descalço para cá. Todo mundo veio com tênis no pé. Mais de 70% da população do mundo, e dessa vez eu não estou inventando estatística não, tá? Isso é verdade. Mais de 70% da população do mundo, o que se resume à Índia, a parte pobre da China e grande parte da África, não tem 2 pares de calçados em casa. Você lembra quantos tênis tem no seu guarda-roupa? Eu sou o primeiro a ser culpado desse pecado. No meu guarda-roupa, que eu me lembre, tem pelo menos 10. Só meu. Pelo menos 10. Eu não estou falando para tirar onda, não. Isso é um problema. No meu guarda-roupa tem pelo menos 10. Essa semana, por exemplo, eu lembro que há um tempo atrás, um irmão reparou que eu só uso relógio quebrado. Aí, pobre. Minha mulher fala assim: você fica jogando praga em cima de você. Praga não, você é benção. Glória a Deus, seu pobre. Eu só uso relógio quebrado. Porque eu arrumo, eles param de funcionar. Aí o irmão falou para mim: eu vou te dar um relógio, cara, que funciona. Aí eu fiquei felizão, né? Falei: pô, eu gosto de usar relógio e tal. Aí umas 3 semanas atrás eu recebi uma convicção: para de usar relógio, cara. Você quer tirar onda? Para quê? Você não precisa se preocupar com o tempo. Você tem que viver igual Jesus, fora do tempo. Fora do tempo. Aproveita o tempo que você tem no presente, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, aproveita o tempo que você tem com sua família, aproveita. Aí eu falei: não vou usar mais relógio. Parei de usar relógio. Deixei meus relógios em casa. Livrei o irmão que falou que ia me dar o relógio. Não preciso mais de relógio. Agora eu preciso me livrar dos tênis. Nem adianta fazer fila lá fora, que eu não vou dar para você, não. Eu preciso me livrar. Eu calço 43. Quem calçar 43, depois me procura, que pode ser que tenha uma benção para você aí. Mas só se você tiver menos de 2 pares de tênis. Brincadeira. A gente precisa entender o que é uma vida minimalista. Como que a gente vive só com o necessário? Porque Jesus fala: dificilmente o rico vai entrar no reino dos céus. E aí ele conta uma piada. Sabia que Jesus tem um bom senso de humor? Para nós não faz o menor sentido isso. Por quê? Quem aqui já viu um camelo ao vivo? Quem aqui já viu um camelo ao vivo? 4 pessoas. O camelo é um animal estranho para nós. Então eu vou mudar a hipérbole. Aqui no hospital, eu acho que tinha... No zoológico, eu acho que tinha um elefante. Há um tempo atrás. Mas um elefante é mais fácil de você ver. Dificilmente um rico vai entrar no reino dos céus. É mais fácil passar um elefante no fio de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Vou exagerar. Olha só para você entender. É mais fácil eu enfiar esse carrão aqui, nesse buraquinho de pallet aqui, ó. Vou enfiar ele aqui, ó. É mais fácil eu enfiar ele aqui do que um rico entrar no reino dos céus. É impossível? Não. Se você destruir o carrão inteirinho, ele vai passar ali. Aí é uma analogia minha. Talvez se a gente destruir o ego dos ricos inteirinho, eles entrem no reino dos céus. Quem é o rico? Eu e você. Talvez se a gente destruir o nosso ego, a gente entre no reino dos céus. A gente passe pelo buraquinho. Daí Jesus, para a gente terminar, está conseguindo entender, não? Aí Pedro fala assim, a galera fala assim: mas então, carrão pelo buraquinho do pallet. Ficou bonito o pallet, não ficou? Ficou ou não ficou? Eu me distraio muito fácil, né? Eu já olhei para cá umas 2 vezes e falei assim: eu vou falar desse pallet aqui. É só para dar uma moral para os irmãos, fizer para isso aqui. Não, trabalho danado, rapaz, para fazer isso daí. Aí o Serginho comprou esse negócio aqui, ó. Aí, que chique. Já dá para fazer até uma conferência nesse palco aqui agora, que dá para, né? Já tá bonito, tá bonito. Na internet, essa semana o vídeo da internet vai ficar chique, você vai ver. Muito bom. Onde que eu estava mesmo? Onde eu estava, gente? Rico, tá. Ah, tá. Aí
Jesus fala, é impossível. Aí os caras falam assim, tá, mas então é impossível para alguém ser salvo. Aí Jesus responde assim, acertou, miserável. É impossível. Ninguém vai entrar no reino dos céus. Ninguém. É impossível. Não pelo que você faz. Aí ele fala, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Para Deus todas as coisas são possíveis. Até o rico é possível dele salvar. Aí vem Pedro, o retardado Pedro, né? Se a gente lembrar das coisas que aconteceram aqui na terra quando a gente chegar no céu, eu não sei se a gente vai lembrar, não me pergunte isso, sou péssimo em escatologia. Se você tiver perguntas escatológicas, pergunte para a Regilane, que vai começar o seminário aqui em abril, ela vai te responder. Todas as perguntas eu jogo para ela agora. Mas se a gente lembrar das coisas daqui, a gente vai chegar no céu. Eu, por exemplo, primeira pessoa que eu vou procurar, Adão. Primeiro que eu vou procurar. Já vou chegar a tropa de elite nele já. Pá! Pô, mano, tava tudo certo, cara. Aí depois que, no céu não tem essas coisas, né? Mas enfim, sou eu fantasiando. Depois a segunda pessoa que eu vou procurar é Paulo. Que eu preciso descobrir como é que ele tinha depois de chicoteado, mas depois que eu fizer todas as minhas entrevistas e tal, eu vou deixar Pedro por último. Aí eu vou chegar nele e falar, mas você é um bundão mesmo, hein, mano? Brincadeira, cara, só pela graça mesmo você ser salvo. Porque era cada pergunta que você fazia, cara. Pô, você era muito burro, mano. Pô, você imagina, Jesus conversando lá com a galera, aí ele fala para João, não, você vai ficar de boa aí, mano, você vai envelhecer e tal. Aí vem Pedro, mas ele não vai morrer também, não? Pô, perdeu a oportunidade de dormir sem essa, mano. Aí Jesus vira e fala para ele, não era para você que eu estava falando, seu imbecil, você vai morrer. Entendeu? O cara só fazia pergunta ignorante. Aí ele vira e fala assim, ô Jesus, o Jesus acabou de tirar o jovem rico, acabou de esculachar o cara, deixou todo mundo perdido. Aí vem Pedro e fala assim, mas eu deixei tudo, né? Como é que é aquela música lá, eu vou morar no céu, né? Que saiu, está na moda aí o carinha que faz parte do Michael Jackson lá e tal. Pedro já estava, vou morar no céu, deixei tudo e tal. E ele é tão burro que ele não tinha deixado tudo. O próprio Paulo fala, então, quando Paulo escreve para os Coríntios, por exemplo, ele fala assim, então não tem direito, então, de sair igual Pedro, que levou esposa, levou sogra, levou todo mundo. Pedro não tinha deixado nada. Não tinha deixado nada. O máximo que ele deixou foi um negócio, que já estava quebrado também, provavelmente, por isso que ele deixou, porque ele não ia deixar o negócio dando lucro. Pedro não deixou nada para trás. Se você comparar as coisas, é lógico que a gente não tem informação completa, mas se você conjecturar, é muito mais provável que você chegue à conclusão de que Pedro não abandonou nada. Levou a sogra, levou a esposa. Se o cara levou a sogra, ele levou bastante coisa já, amém? Não? Já levou bastante coisa. Então, Pedro vira e fala assim, eu deixei tudo. Aí Jesus olha para ele, eu acho que Jesus olha para ele do mesmo jeito que ele olhou para o jovem rico. Porque quando o jovem rico questiona, se você estudar em Marcos e em Lucas, a palavra diz que Jesus olhou para ele e o amou. Olha que interessante, quando o jovem rico pergunta assim, mas isso aí eu já faço desde a minha adolescência. Aí lá em Marcos 10 e Lucas 18, Mateus não está escrito, fala assim, Jesus olhou para ele e o amou. Aí ele respira fundo, se você quiser ser perfeito, vende o que você tem, e aí você me segue. Olha que interessante, eu acho que Jesus olhou para Pedro do mesmo jeito, só que o jovem rico, a gente não sabe, tem alguns teólogos que dizem que o jovem rico se converteu depois, que foi ele que comprou lá, que emprestou o túmulo e por aí vai, a gente não sabe, são só conjecturas. Mas aqui diz que ele foi embora triste, porque ele tinha muitas riquezas. Eu acredito que Jesus olhou para Pedro do mesmo jeito, porque Jesus devia amar muito Pedro, muito, mas muito mesmo, para botar na responsabilidade dele o início da igreja, para falar para ele, Pedro, você teve a revelação, eu vou começar a igreja com essa revelação. Jesus devia amar Pedro demais da conta. Aí eu acho que Jesus olha para Pedro, aí sou só eu conjecturando, Jesus olha para Pedro e ama Pedro no olhar assim e fala, Pedro. Lembra quando Jesus falou para Pedro, falou assim, o diabo tentou, cara, ceifar sua vida, mas eu intercedi por você, cara. Porque, tu estava lascado na mão do diabo, mano, mas eu segurei as ondas por você. Porque eu sei do seu potencial. Eu acho que ele olha para Pedro, igual a gente quando a gente faz pergunta idiota para Deus. Já viu aquelas perguntas idiotas para Deus? Estou sofrendo tanto. Não tem uma marca de rasgado no braço do cara. Sofrendo que eu estou 6 meses desempregado.
Recebendo seguro ainda, gente. Sabe, as perguntas idiotas. Deus, eu não aguento mais meu casamento. O cara... Eu não tenho paciência para isso, cara. Não aguento mais meu casamento. Casou para quem, então, imbecil? Está lá. 1 Coríntios, capítulo 7. É melhor você ficar solteiro, pô. Aí o cara vai e casa. Pode ir, pô. É porque ela já está preparada, já a casa. Né? Eu falo para ela que a idade de namorar é os 30. Casar, então, lá para os 50. Então, eu acho que Pedro, vamos voltar para o sério aqui, né, para a gente acabar. Eu acho que Jesus olhou para Pedro e falou assim: então, Pedro, em função da regeneração das coisas, quando eu me assentar no trono, vocês vão sentar comigo. Vocês vão julgar as 12 tribos. Vocês vão julgar o mundo. A salvação de vocês está garantida. E aí eu vou dizer para você mais, Pedro. Agora, assim, no amor, vou dizer para você: não tem ninguém que, se deixar casa, bens, pai, mãe, não vai receber 100 vezes mais aqui. Tem ninguém, Pedro. Você pode ter certeza disso. Você vai receber 100 vezes mais. Aí ele faz uma observação no final, mas lembre o seguinte: muitos primeiros serão os últimos. Guarda isso daí que eu vou falar um negócio para você. Primeira observação: o que significa ganhar 100 vezes mais daquilo que a gente tem? Isso é a natureza da igreja. Isso é a natureza da igreja. Agora eu vou te dar uma explicação que é uma convicção minha, não necessariamente é uma conclusão bíblica, mas você pode adotar ou não, fica a seu critério. Quando você resolve se entregar para Deus por inteiro, não tem como se entregar para Jesus, se entregar para Deus e não participar da igreja, porque a igreja é o corpo do Cristo. E se a igreja é o corpo do Cristo e você se rendeu ao Cristo, você se torna parte do corpo. Então não tem como você ser igreja sozinho. Amém? Todo mundo entendeu isso? Não tem como. Isso daqui é um ajuntamento da igreja. Isso daqui não é a igreja. É um ajuntamento da igreja. Talvez isso aqui seja a unha da igreja. Porque você sozinho também não é a unha da igreja. Você talvez seja uma molécula, uma partícula da molécula do átomo da unha. Mas você não é nem a unha. Nem eu sou nem a unha. Nós somos um pedaço, talvez, da unha. Ou um pedaço do átomo do fio de cabelo da igreja. Porque a igreja está espalhada pelo mundo. A igreja tem várias representações. E nós somos um pedaço dela. E a gente resolveu se reunir aqui. Então, sozinho nem pensar. E quando você diz, todo aquele que abandonar pai, mãe, bens, propriedades, tudo isso para me seguir, vai receber 100 vezes mais. O que é isso? Você recebeu 100 casas para morar. Eu não sei quantas pessoas tem aqui hoje, talvez 60, 70, 80, não sei. Aqui você tem 80 casas para morar. Se você quiser ser igreja mesmo, de verdade, você tem 80 casas para morar. Você foi despejado, não tem dinheiro para pagar aluguel e nós não conseguimos pagar o seu aluguel, vem morar na minha casa. Se minha casa for apertada, vai morar na casa do Marcelo. Se a casa do Marcelo for apertada, vai morar na casa do Bruno. Se o Bruno não pode te receber porque ele ainda mora com outra pessoa, vai morar na casa do Serginho, e assim vai. Isso é igreja. Acabou a sua comida, nós não conseguimos botar comida dentro da sua casa, você tem 80 casas para comer. Você pode bater lá na porta, lá, ó, e almoçar aí, irmão. Não seja folgado também, tem muita gente folgada. A gente precisa, Paulo fala que é aquele que roubava, que trabalha para que tenha com que compartilhar com os irmãos também, né? Mas, se você vê uma pessoa folgada, o que você faz? Você acolhe, porque nós não somos o juiz. Você acolhe e ora. Porque você fala assim, esse cara é folgado, tal, você vai começar a julgar, uma hora o calo vai apertar em você e as pessoas vão achar que você é folgado. Então, a atitude de Jesus, eu falei isso há um tempo atrás, Jesus não ensina ninguém a pescar, Jesus dá peixe. Jesus não ensina ninguém a furar poço, Jesus dá água. O padrão de Jesus é contra o padrão do mundo. O mundo do capitalismo, o mundo do empreendedorismo, que eu amo, que eu adoro, que eu acho super fantástico, que eu acho correto, é o mundo do ensino a pescar. O cara está passando necessidade, ensina o cara a pescar, dá um emprego para ele poder trabalhar. Eu acho isso fantástico, eu acho isso correto. Só não é o padrão de Jesus. O padrão de Jesus é o cara está com fome, você dá comida. Até quando? Até acabar a sua. E você pede comida junto com ele para outra pessoa. Esse é o padrão de Jesus. E na hora que acabar a comida de todo mundo, você pega o único pão que você tem, levanta para o alto, dá graça e reparte e espere que Deus multiplique. Mas isso aí não acontece hoje em dia. Então você não tem fé. Provavelmente você não é crente. Não se converteu. Precisa se converter. Porque a fé é um dom.
que é dado por Deus, não vem do homem, é sobrenatural. Se você está querendo racionalizar a fé, você provavelmente não vai conseguir ser cristão. Porque se for para racionalizar a fé, a gente não precisa de igreja. É só fazer reunião motivacional todo domingo, aí a gente sai motivado para segunda-feira. 100 vezes mais é o papel da igreja. O milagre da provisão de Deus está no seu bolso, está no meu bolso. O milagre da provisão do irmão passando necessidade está no seu bolso, está no meu bolso. É aí que está o milagre. Deus não vai fazer chover para ele. Por quê? Porque ele fez chover para você. Esses dias um irmão falou assim, estou precisando de uma geladeira maior. A gente estava fazendo obra aqui, tinha uma geladeira aqui que foi doada. Eu falei, pô, tem uma geladeira aqui, irmão, pode pegar. A gente tem duas, a gente não precisa de duas, pode pegar. Aí ele levou a geladeira para casa dele. E aí ele ficou de trazer a geladeira que era pequenininha e tal. Eu falei, nem tem onde usar essa outra geladeira, depois a gente vê quem precisa aí. Aí ele, pô, geladeira maior, eu vou conseguir guardar as coisas. Eu falei, irmão, você não precisa de uma geladeira maior. Você precisa de uma mesa maior. Não está cabendo na sua geladeira porque você está comprando muita coisa para vocês. Você tem que distribuir essas coisas. Eu não posso falar para o cara comer menos. Às vezes o cara é avantajado e ele gosta de comer. Não posso falar para o cara comer menos, isso aí é uma resolução dele. Mas ele pode repartir. 100 vezes mais é função da igreja. E aí, por último, Jesus fala o seguinte, mas lembrem que alguns primeiros serão os últimos. O que é isso? Isso é Jesus rebatendo a meritocracia. Isso é Jesus rebatendo o empreendedorismo natural. É Jesus rebatendo o fez por merecer. Porque ninguém faz por merecer. Provavelmente aquele cara que você fala assim, esse cara aí não tem jeito, nem Jesus na causa dele. É bem provável que nos últimos momentos, como aquele ladrão na cruz, olha para o lado, se arrepende e entra no reino, quando Jesus fala para ele, ainda hoje estará comigo no reino dos céus. Aí tem gente que, são interpretações diferentes. Eu ouvi um irmão um dia dizer para mim, foi até interessante, que ele falou que Jesus diz assim, ainda hoje eu te digo, ou seja, hoje eu te digo que você vai estar no reino dos céus comigo quando eu for para o reino dos céus, que também é uma interpretação fantástica. Independente da interpretação, Jesus virou para o cara no último momento da vida dele e falou assim, então, você vai para o céu. O que ele fez para merecer? Nada. Fez nada para merecer. E aí Jesus fala, você vai. É muito provável que tem muita gente que fez um monte de coisa para tentar ganhar a salvação e não vai passar. E muita gente que não fez nada, mas se arrependeu de coração e vai passar. Isso ensina para nós que na igreja a gente não deve olhar para as pessoas com mérito. Não deve aplicar meritocracia. Isso é um pecado nosso. Eu vou confessar para vocês um pecado meu. Eu falo isso para as pessoas direto. Deus não faz acepção de pessoas, mas eu faço. Isso é um pecado. É um pecado meu. Por quê? Porque a gente cria afinidade com as pessoas. E aí a pessoa que nunca apareceu aqui, que eu não conheço, certamente a gente se relaciona menos. Mas isso é um pecado, precisa ser redimido. Porque dentro da igreja a gente não pode ter acepção de pessoas. Essa é a igreja de Jesus. Então a parábola do jovem rico ensina para nós, primeiro, não tem nada que a gente faça para ganhar nem para perder o amor de Deus. Segundo, é impossível ser salvo pelas nossas ações. E terceiro, é muito provável que aquele que acha que merece não vai passar. E o que não merece vai estar sentado lá julgando todo mundo. Pegou a ideia? Amém? Show de bola? Todo mundo de bem? Show, ninguém de mal. Vamos orar? Muito bom. Será que eu acabei a tempo hoje? 8h30, olha só que beleza. Acabei rápido. Acho que eu vou ficar com esse negócio de pregar só a Bíblia, acaba na hora, né? Pai, obrigado pela sua palavra. Obrigado, Senhor, porque a gente pode refletir nessas palavras. Obrigado porque eu nem sei porque que o Senhor falou para pregar esse Mateus 19, mas eu espero que o Senhor trabalhe com essas palavras nos nossos corações, para que a gente consiga colocar em prática tudo isso que a gente aprendeu, que a gente possa meditar durante a semana nos outros textos que foram citados aqui, Romanos, Marcos 10, Lucas 18, para que a gente possa entender de fato aquilo que Jesus quer dizer com todas essas coisas. Pai, muito obrigado porque o Senhor nos ama incondicionalmente. Obrigado pela sua palavra que foi preservada a custo de tantas vidas nesse livro que nós chamamos de Bíblia Sagrada. Obrigado porque a gente pode meditar nela e por alguma razão descobrir princípios atemporais nisso tudo. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados. Se há alguém entre nós aqui que não conhece o Senhor Jesus como Salvador,
que hoje seja um dia marcante para eles e que essa palavra possa servir talvez de semente, para que eles possam se arrepender de fato e se entregar a Jesus e entender esse amor que o Senhor tem por nós. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo isso, em nome de Jesus.